Professor, Bom dia, pessoal. Fala, meu. não, eu só queria perguntar se tu vai usar esse link e essa senha agora para as outras aulas que vai ter. Cara, é o que tá ali, não sei, é sempre o mesmo. Eu não sei se é sempre o mesmo. Eu teria que olhar aqui, deixa eu ver uma coisa. Ah, a próxima aula é amanhã às 8, né? Já é outro, o de amanhã. Eu vou botar no bate-papo aqui, ó. Eu já vou botar aqui no bate-papo, ó. Vamos ver. Uhum. O ID é 963 2048 8500. E a senha 150 112. Tá? Agora tá legal. Esse aí é o da aula de amanhã. Valeu, sir. Eu não sei que vocês estão sofrendo um pouco com. Vamos lá, então. A minha casa tá uma bagunça em relação a livros. Gente, tá. A gente estava vendo as equações exponenciais, né? Tá. A gente estava vendo as equações exponenciais. Vamos lá, então. Vou começar a aula de hoje. Aí, pessoal. Eu deixei algum tema, alguma coisa para vocês nesse sentido? Eu cheguei a deixar ali os da página 8 para vocês. Tá, então eu quero ver com vocês. Eu acho que eu deixei duas aí. Eu lembro que eu deixei umas no quadro para vocês tentarem fazer, não deixei? Deixou uma só, senhor. Só uma. Tá, então diz aí, é verdade. Diz aí para mim. Eu disse que talvez não desse para resolver toda até o final, né? Tipo, ia dar uma báscara que não ia. Talvez não desse um valor legal. Diz aí, por favor. Três na 2x mais um, Sim. menos 3x mais 2. 3x na. Opa, 3 na x mais 2. Uhum. Mais 2 igual a zero. Tá. Então, assim, como é que eu resolvo esse negócio aqui, cara?
aqui, cara, esse tipo de equação eu resolvo assim, ó. Aqui é 2x mais 1. Essa soma no expoente, na verdade, veio de uma multiplicação de mesma base, né? Então, na verdade, isso aqui é 3 vezes o 3 na 2x. Ó, que é 1, né? Aqui seria 1, aí fica 2. Ó, conserva a base e soma o expoente, 2x mais 1. Menos. Aqui é x mais 2. Essa soma aqui veio de uma multiplicação. Então, aqui é 3 ao quadrado vezes 3 na x. Mais 2 igual a 0. Tá? Ou seja, é 3... Ó, 3x, 3 vezes 3 na 2x, menos 9. Né? Aqui é 9 vezes 3 na x mais 2. E aqui, eu ainda posso escrever assim, ó, 3 que multiplica 3 na x também elevado ao quadrado, menos 9 vezes o mesmo 3 na x, mais 2 igual a 0, cara. Agora sim, ó, lembra que a gente viu semana passada? Essa multiplicação no expoente, ela vem daqui, ó. E agora, usando o artifício, né, chamando 3 na x de y, o que acontece? Fica 3y ao quadrado menos 9y, ó, mais 2 igual a 0, cara. Isso aqui é que eu queria mesmo que vocês soubessem fazer. Porque agora, resolvendo essa básica, nem sei quanto é que dá o y, vai dar o quê? 9, ó, mais ou menos a raiz do delta que a gente vai fazer sobre 2 vezes 3. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? O y, então, vai ser 9, mais ou menos a raiz de quanto? Aqui, 6 vezes 4, 24. 81 menos 24, não sei, 81 menos 24 dá 7 aqui, 11. 11 menos 4 dá 7, menos 2 dá 5. Isso. Raiz de 57 sobre 6. 57 acho que é primo. Não dá nem para fatorar. Tá, mas o que eu queria é que vocês treinassem, tá? Aí se eu achasse alguma raiz bonitinha aqui que desse para igualar direitinho a 3 na x, aí bom, aí tu igualaria aqui, né? Mas o que mais me interessa são essas linhas aqui, ó. Isso aqui que eu queria que tu soubesse fazer, tá? Isso aqui que eu queria que tu soubesse fazer, transformar isso aqui em uma equação em função só do y e calcular a Bhaskara. Porque aí o final aqui, tu só iguala as duas coisas e resolve aquelas equaçõezinhas fáceis que a gente já estava fazendo semana passada. Tá? Então agora a gente ainda tem mais um tipo de... Tá? Às vezes aparece agora mais um tipo de equação exponencial que aparece para nós aí, cara, é o seguinte, ó. Aparece às vezes assim, ó. Deixa eu... Eu vou fazer o mesmo exemplo do livro para não ficar inventando coisas de cabeça aqui que depois provavelmente não vai dar certo. Olha aqui, ó. Ele faz assim, ó. 2 na x menos 2y igual a 1/8.
e 3 na x mais y igual a 9. Ou seja, outra coisa que pode aparecer aí, cara, é um sisteminha de equações exponenciais, tá? Esse é outro tipo aí que pode aparecer. Bota aí no teu caderno, tá? Bota aí no teu caderno, que esse é outro tipo que pode aparecer para vocês aí nos vestibulares. Eles dão um sisteminha de equações exponenciais, tá? Eles dão um sisteminha para vocês. E aí, como é que eu resolvo isso aqui, cara? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo assim, ó. Eu resolvo assim, cara. Ó, dessa primeira, eu tiro o seguinte. Eu tiro que 2 na x menos 2y é igual a que 1/8. Lembra que quando eu inverto a fração, o expoente fica negativo? Isso tem que te lembrar, cara. Isso aqui vai ficar 8 na menos 1. Porque aqui é 1/8. Ó, aqui é 1/8 na 1, né? Então, se eu inverter isso aqui, que é 8, o expoente, que era 1, vai virar menos 1. Tá? Tá? E dessa segunda, eu sei que 3 na x mais y é igual a 3 ao quadrado, cara. 9 é 3 na 2. Ó. Então, com o que eu fiquei aqui, ó? Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim, ó. Deixa eu passar um risco aqui assim para não... Para vocês não confundirem as coisas, tá? Só para dar mais uma separada. Eu fiquei assim. Agora, nessa primeira, cara... Nessa primeira, eu continuo aqui, ó. 2 na x menos 2y igual 8, cara. 8 tu tem que te dar conta que é 2 ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Esse 8, eu vou escrevê-lo como 2 na 3. E esse 2 na 3 aqui está elevado a menos 1. É isso aqui, ó. É isso aqui. E essa de baixo, eu já posso eliminar a base, porque se eu tenho uma igualdade aqui, a base é igual, o expoente tem que ser também. Então, nessa aqui de baixo, eu já sai direto que x mais y é 2. Tá? Agora, com o que eu fiquei, ó? Deixa eu separar aqui. Ó. Eu fiquei com o seguinte, ó. Eu fiquei com isso aqui. Isso aqui igual a... Agora, olha aqui, ó. Eu tenho expoente menos 3. Tudo isso elevado a menos 1. Aqui eu multiplico, cara. Aqui eu multiplico. Dá 2 na menos 3, cara. E tenho aqui embaixo que x mais y dá 2.
tá? Agora, dessa primeira, ó, conseguir igualar as bases, posso eliminar. Porque se eu tenho uma igualdade e a base é igual, o expoente tem que ser também. Tá? O expoente tem que ser também. Fica aqui em cima, x menos 2y, então tem que ser igual a menos 3. E de baixo eu já tinha... De baixo eu já tinha ali, cara, que x mais y dá 2. Pronto. Esse sisteminha agora eu sei resolver, cara. Agora esse aqui eu sei resolver. Esse aqui é tranquilo. Tá? Esse aqui é bem tranquilo de resolver. Tá? Então, o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui, cara? Ó, eu tenho x menos 2y igual a menos 3 e tenho x mais y igual a 2. Tá? É isso aqui que eu tenho. Agora, se eu multiplicar a equação, toda a equação de baixo por menos 1, ó, por menos 1, vai ficar isso aqui, ó. Menos x aqui, menos y aqui, menos 2 aqui. Tem que multiplicar os dois membros, né? E quando eu fizer, agora quando eu somar tudo, tô aplicando o método da soma. Quando eu somar tudo, o que que vai acontecer? Esse x corta com esse, aqui fica menos 3y igual a menos 5, cara. Tá? Menos 3y igual a menos 5, isso aí. Então, y... Então, vou voltar para preto aqui. Y é igual a 5 terços, cara. Ó. Tá? Y é 5 terços, mas se x mais y dá 2, ó, x mais y, x mais o y que eu acabei de descobrir tem que dar 2, né? Então o x é o que? 2 menos 5 terços. Isso aqui dá igual a quanto? Aqui é 3. Aqui dá 6 menos 5. Tá? 6 menos 5 dá 1 terço, ou seja, x igual a 1 terço. Pronto. Pronto. Eu comecei com esse sistema aqui. Cujas incógnitas eram x e y, ou seja, expoentes, né? Daqui para cá eu transformei as coisas, fui manipulando e transformando, até chegar nesse sistema só em função de x e y. E aí esse eu sei resolver, tá ali? Resolvi pelo método da soma. Achei x igual a 1 terço e y igual a 5 terços. Eu pergunto, alguém quer que eu
que eu refaça alguma coisa que tá ali? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar? Ah, botaram um monte de viagem aí, né, meu? Ali no bate-papo. Tá. Tá tudo certo, ninguém tem dúvida sobre isso aqui? Ninguém quer perguntar nada, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu vou deixar umas de tema para tu treinar, tá? Vou postar essa aula hoje. Se eu fosse tu, eu aproveitava a oportunidade para perguntar, cara. Se tu não quer perguntar, eu vou seguir em frente, cara. Se tu não quer perguntar, eu vou seguir em frente. Tá? Então tá ok, vamos seguir em frente. Agora tu vai colocar no teu caderno aí, cara. Deixa eu voltar aqui. Agora tu vai botar no teu caderno aí, cara, o seguinte, agora sim, já aprendemos a resolver equações exponenciais, já revisamos, né, a parte da potenciação. Então agora a gente vai para a função exponencial. Vamos lá, então. Vamos lá, função exponencial. Coloca aí, então, função exponencial, cara. 41, tá legal. Função exponencial, cara. Tá? O que é uma função exponencial, cara? Uma função exponencial é uma função f, tá? De R em R. Na verdade, de R mais, na verdade, é dos positivos, tá? Não, desculpa, é de R em R mesmo. Não, aqui é que vai ser, contra domínio que vai ser, a imagem que vai ser, mas não tem problema. E isso aqui é o seguinte, ó, f de x, cara, os f de x, eles são definidos assim, ó, como b vezes a na k vezes x. Tá? Isso aqui é uma função do tipo, essa aqui é uma função exponencial. Tá?
Uma função exponencial ela tem que ser desse tipo aqui, ó. Isso aqui tu tem que saber. Tá? A função exponencial ela tem esse formato aqui, cara. Ela tem esse formato aqui, tá? Esse A aqui, ó, agora eu vou dar as restrições. Esse A aqui, ó. Esse A aqui, ele é estritamente positivo e diferente de 1, tá? Ele é positivo e diferente de 1, tá? E eu acho que é só isso, né? O B pode ser qualquer coisa, o K também. Vamos deixar por enquanto só essa restrição. Deixa eu botar mais para o meio aqui, não te preocupa que é a mesma coisa que eu vou fazer. Tá? Esse A, ele vai ser para nós estritamente positivo, tá? E não pode ser 1, tá? Não pode ser 1 esse A. É isso aí. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma função exponencial. Tá? Isso é o que a gente chama de uma função exponencial. Tá ok? Então agora eu vou começar a estudar com vocês. Ficou tudo torto. Nossa, ficou muito torto que eu escrevi aqui embaixo. Vai dar. Tô bem ruim hoje. Vamos ver se pelo menos aqui, ó. Tá, melhorou. E agora é o seguinte, cara, eu vou começar a ver com vocês o que acontece quando a gente varia esse B. Na verdade, esse A vai ter 2 variações só. E aí vamos ver como é que varia em relação a esse B e esse K aqui. No fundo é isso que a gente vai fazer, cara. Olha aqui, ó. O que a gente vai fazer, cara? Tá. Agora a gente vai ter que fazer variações do A, do B e do K. Tá? A, B e K. Essas 3 letras aqui a gente vai variar. É isso mesmo. Aí eles dão umas inequações ali. Teste radioativo, crescimento bacteriano. O que mais interessa é isso ali. Tá. Olha aqui, ó. Eu vou fazer, tá? É isso aí mesmo que ele quer. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou primeiro dar um exemplo simples aqui. Eu vou dar 2 exemplos simples, tá? De gráficos aqui para a gente ver como é que a função se comporta no gráfico. E depois a gente vai fazer mais variações disso aqui para ver como é que o gráfico se comporta. Tá? Vai ser isso. A aula de hoje, a aula de amanhã, agora o resto da aula de hoje e a aula de amanhã vai ser para isso, tá? Então, o resto da aula de hoje eu vou mostrar os 2 exemplos simples, tá? E na próxima aula a gente vai, né, aí a coisa vai complicar um pouco mais. Então, olha aqui, ó. Primeiro exemplo que a gente tem que saber
Primeiro exemplo que a gente tem que saber de função exponencial é esse aqui, ó. Primeiro exemplo é esse aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Tá? Primeiro exemplo que a gente tem que saber é esse aqui, ó. Tá? E o que tu tem que reparar aqui é o seguinte, o B é igual a 1, né? Nesse caso aqui o B é igual a 1, o K é igual a 1 também, ó, 1 vezes x, né? E o A, e agora o que tu tem que realmente reparar é nisso aqui, ó, presta bem atenção. Esse é um caso clássico, ó. Esse aqui é um caso clássico de A maior do que 1. O A vai ser sempre positivo, né? O A vai ser sempre positivo. Não vai, para nós não vai ter A negativo. O A vai ser sempre positivo. Bom, ele pode ser maior do que 1 ou tá entre 0 e 1. Esse aqui é o caso que o A é maior do que 1, cara. É isso aqui que tu tem que reparar, ó. Ó. Tá? Vamos fazer variações só do A. Vamos deixar o B e o K igual a 1 por enquanto. E vamos fazer variações do A. Primeiro, quando o A é maior do que 1. E olha o que acontece. Quando o A, né, é maior do que 1. Para a gente desenhar esse gráfico, cara, o comportamento dele, eu vou fazer uma tabelinha aqui, cara. Não vamos se prender muito em argumentos aí pesados para, né, deduzir o formato dele e tal. Não é isso que a gente quer aqui. Eu vou testar alguns valores e a gente já vai ver o formato que vai ficar. Olha aqui, ó. Então, x aqui e f de x aqui, cara. Ó. Se eu pegar x igual a menos 3, cara, o que vai dar o y? Vai dar 2 elevado a menos 3. E 2 elevado a menos 3, cara, é 1/8. Tá? Foi o que a gente viu na outra questão lá, né? Era 2 na menos 3 mesmo. Se eu pegar menos 2 aqui, o f de x fica 2 na menos 2, que é 1/4. Tá? Porque aqui é o expoente, cara. Aqui é o expoente no x, tá? Dá 1/4. Se eu pegar menos 1 aqui, cara, dá 1/2. Se eu pegar 0, dá 1. Se eu pegar 1, ó, dá 2 aqui. Se eu pegar 2, dá 4. Se eu pegar 3, dá 8. E assim por diante, né? Se eu pegar 4, dá 16, 32, 64. E assim por diante. Tá, já tá dizendo que eu tenho aula aqui, tô dando um aviso. Deixa eu ver. Tá. Então é isso que a gente vai fazer aqui, cara. Ó. Eu tava pensando em desenhar nesse pedacinho aqui, mas eu acho que não vai dar, cara. Puxa vida. No teu caderno tu faz direitinho aí, cara, mas eu vou botar ali. Eu vou botar aqui. Aqui tá muito pequeno. Ó. E olha que eu vou até sexta-feira com esse quadro solto aqui. Infelizmente. Olha aqui, eu tenho 10 minutos, tá? Eu tenho 10 minutos. Vamos pelo menos fazer essa tabela com calma, então. Vamos pelo menos fazer essa tabela com calma. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ligeirinho. Que aí a gente faz o seguinte. A gente termina a aula de hoje fazendo com calma essa tabela aí, tá? Aí depois, na aula de amanhã, a gente desenha os gráficos. Que aí, entendido bem como é que faz essa tabela,
os gráficos ali vão ficar bem mais fáceis de fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. Aham. Aqui. Aqui. Tá. Vamos fazer com calma essa tabela, cara, para não ter mistério aí. Aí amanhã vai ficar tranquilo. Olha aqui, ó. Ó. Eu quero fazer uma tabela de x e f de x, né? Quero fazer uma tabela de x e f de x. Vamos supor que eu pegue x igual a menos 3. Tá? O que vai ser o f de x, cara? Vai ser 2 elevado a menos 3, cara. Não é isso? Só que 2 elevado a menos 3, ó, para esse expoente que é negativo ficar positivo, eu tenho que inverter a fração. Vai ser 1 meio na 3. Tá? Só que 1 meio na 3 é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Tá? Que dá 1/8, porque em cima vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. E embaixo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 1 meio na 3, ó. É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, cara. Ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E embaixo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Exatamente o que eu tinha posto ali aquela hora. Então, para x igual a menos 3, eu tenho 1/8, cara. Tá? Para x igual a menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2, cara. E como é que fica isso aqui? Para esse expoente que é negativo ficar positivo, eu tenho que inverter a fração. Isso aqui vai ficar 1 meio ao quadrado. Agora sim, ó, inverti a fração, ó, era 2 sobre 1, fica 1 sobre 2, cara. E agora o expoente, agora que eu inverti a fração, o expoente que era negativo vira positivo. 1 meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio, fica 1 em cima, 2 vezes 2, 4 embaixo. Pronto. Ó. Então, o menos 2, o par dele é 1/4. O menos 1 é 2 aqui, a resposta aqui, ó, é 2 na menos 1 sempre, ó. Né? O x que eu botar aqui fica 2 nesse x. Então, é 2 na menos 1, cara. E isso aqui, 2 na menos 1, ó, é 1 meio. Pelo que eu acabei de mostrar aqui nas outras duas. Tá? Se eu botar x igual a 0, fica 2 elevado a 0, cara, que é 1. Já vimos que qualquer coisa elevado a 0 dá 1, menos o 0. Se eu botar 1 aqui, cara, vai ficar 2 na 1, que é 2. Tá? Vindo pra cá, ó. Tá bem certinho. Olha aqui, ó, vindo pra cá. Eu risco bem certinho. Ó. Vindo pra cá, ó, x e f de x. Aqui. X igual a 1, 2 na 1, que é 2. X igual a 2, dá 2 na 2, né? Ó, 2 na x sempre, 2 na 2 dá 4.
x igual a 3 dá 2 na 3, que é 8. Tá? Eu não vou fazer o gráfico até aqui, mas se eu botar 4, fica 2 na 4, que é 16, cara. Tá? Então, tendo essa tabela na mão, que a gente vai... Não vou refazer inteira, mas na próxima aula eu vou recolocar ela aqui. Aí, com essa tabela na mão, a gente vê o formato do gráfico. Mas o que interessa é o seguinte, esse gráfico que a gente vai fazer, tá? Esse gráfico que a gente vai fazer aqui, ele é um modelo desse caso aqui, ó. Ele é um modelo de gráfico quando a base é maior do que 1, tá? A gente vai ver, ó, tu tá vendo que ele tá crescendo aqui, né? Ó, começou em um oitavo, subiu para um quarto, subiu para um meio, subiu para 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim ele vai crescer bastante. Tu quer dar uma olhada no livro, já tem lá, né? Como é que é o formato. E a gente vai aprender a manipular com isso na próxima aula, que eu acho que é amanhã, não é? Tá bom, pessoal? Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado aí por terem vindo. A participação de vocês é bem importante. Tá, pessoal? Até mais. Falou.